Antes de aprender a ler, elas aprendiam a matar. Antes de segurar um papiro, seguravam uma lança. O Egito Antigo, que você aprendeu nos livros como a terra dos faraós, dos deuses dourados e das pirâmides perfeitas, também escondia uma face perturbadora. A infância transformada em exército. Um exército de pequenos corpos, treinados para lutar como homens e morrer como sombras. Essa não é a história colorida dos gatos fofos mumificados ou dos banquetes à beira do Nilo. É a história daquilo que não se escreve em papiros brilhantes, mas se esconde nas areias manchadas de sangue. Se você acha que a infância foi difícil porque não ganhou um PlayStation, prepare-se para ouvir sobre crianças que tiveram que trocar a boneca de argila por uma espada sem ponta, mas com destino afiado. E já que você chegou até aqui, faça o seguinte: inscreva-se no canal, deixe o seu like para ajudar a espalhar essa história que poucos têm coragem de contar, e escreva nos comentários de onde você está ouvindo essa voz. Pode ser da sua cama, de um ônibus lotado ou de uma madrugada insones. Quero saber onde essa história sombria encontrou você. Ele caiu na areia quente com um barulho seco, o peito perfurado por uma lança maior que o próprio corpo. Tinha apenas 7 anos, e os olhos ainda brilhavam como quem deveria brincar de esconde-esconde. Mas não havia amigos correndo atrás dele. Apenas o silêncio pesado do deserto. A última coisa que viu antes da escuridão foi o escudo reluzente de bronze, refletindo o sol como um julgamento divino. Essa é a cena final que ninguém mostra nos livros de história. Uma criança que não conheceu a tabuada, mas conheceu a morte. E para entender como um corpo tão pequeno foi parar em um campo de batalha, é preciso rebobinar a fita até o início do treinamento. Porque sim, no Egito Antigo, a infância podia ser resumida em um curso rápido de como virar carne de faraó. Imagine a sua primeira lembrança de escola: carteiras, giz, talvez um lanche de recreio. Agora substitua isso por chicotes, marchas debaixo de 40 graus e gritos de ordem em vez de músicas infantis. Era essa a realidade das casas da juventude militar. Centros oficiais onde o futuro dos filhos dos nobres e guerreiros era moldado à força. Antes de aprender a desenhar um pássaro em hieróglifo, eles aprendiam a segurar a respiração enquanto corriam com pedras amarradas às costas. O objetivo não era alfabetizar, era endurecer. Porque para o faraó, cada menino era menos um filho e mais uma peça de tabuleiro humano na eterna disputa por território. O sarcástico da história: eles eram ensinados a obedecer antes mesmo de compreender o que era a obediência. Se tropeçassem, apanhavam. Se chorassem, apanhavam mais ainda. No manual do pequeno soldado egípcio, a sensibilidade não tinha capítulo. Ali, até o choro era punido como se fosse um ato de traição contra os deuses. O deserto funcionava como sala de aula. O calor era o professor. E a fome, a matéria obrigatória. As crianças marchavam por horas, descalças, com os pés queimando na areia que parecia brasas. E se uma caísse no caminho, não recebia ajuda. Apenas o olhar frio dos instrutores que diziam: um soldado que cai, não volta. Agora imagine um grupo de meninos de 8 anos brincando de guerra de bastões. Parece inofensivo? No Egito, esse jogo era treino oficial. O objetivo não era marcar pontos, mas quebrar ossos. Um braço fraturado era quase um troféu, porque significava que você estava aprendendo a sobreviver. E se sobreviver era o mínimo, lutar era obrigação. Enquanto uns meninos desenhavam deuses em papiros, esses aprendizes de soldados desenhavam cicatrizes no próprio corpo. Eles eram marcados por lanças, arranhados por espadas sem fio, queimados pelo sol. O corpo se tornava o caderno onde a disciplina era escrita a sangue. Uma caligrafia que não se apagava nunca. O curioso é que, para os egípcios, esse processo era visto como honra. O menino não era mais filho da mãe, mas propriedade do faraó. Uma espécie de adoção compulsória, patrocinada pelo Estado e carimbada pelos sacerdotes. Como se a infância fosse apenas uma fase chata a ser eliminada no caminho até a guerra. A ironia é que muitos desses garotos não chegavam à adolescência. Eram lançados nas primeiras escaramuças contra povos vizinhos, como núbios ou líbios. Imagine um menino de 10 anos frente a frente com guerreiros experientes, armados até os dentes. Era como colocar um estagiário para jogar uma final de Copa do Mundo contra Messi. Spoiler: não acabava bem. A cada morte, no entanto,
a máquina egípcia seguia intacta. Porque para o Império, perder 100 meninos era apenas estatística. O Egito não contava corpos pequenos, apenas vitórias grandes. O deserto, silencioso, engolia cada um como se fosse areia levada pelo vento. E no meio desse espetáculo de crueldade, havia as mães. Elas assistiam em silêncio, porque chorar demais podia ser visto como desrespeito ao faraó. Algumas se despedaçavam por dentro, mas aprendiam a sorrir em público. Afinal, o filho não lhes pertencia mais. Era do Nilo, do templo, do exército. Os meninos sobreviventes começavam a perder algo mais valioso do que dentes de leite. Perdiam a infância. Riam menos, falavam menos, até os olhos ficavam mais opacos. Eram pequenos homens fabricados em série, como tijolos moldados para sustentar as muralhas invisíveis do império. No fim, a infância roubada não era exceção, mas regra. Para os faraós, cada criança treinada era uma aposta no tabuleiro geopolítico. Para os meninos, cada noite era apenas mais uma chance de não acordar no deserto. O riso infantil foi trocado por gritos de ordem. E onde havia bonecos de barro, sobravam apenas lanças afiadas. Essa primeira parte da história nos mostra o cenário brutal, mas ainda é só a porta de entrada, porque o que vem depois é ainda mais perturbador. As escolas oficiais do faraó, onde disciplina e chicote eram sinônimos. E é para lá que nós vamos agora. Ele foi encontrado sentado, mas morto, com a cabeça pendendo para frente e a lança ainda apoiada no ombro magro. O corpo tinha apenas 8 anos, mas já estava marcado como o de um veterano. As mãos estavam calejadas, os joelhos cobertos de crostas secas de sangue, e a boca aberta como se ainda tentasse gritar uma ordem. Essa imagem de impacto não era cena de filme, mas de um campo de treinamento do faraó. Para chegar até ali, a criança tinha enfrentado um percurso que começava cedo, tão cedo que a memória da infância desaparecia como areia levada pelo vento. No Egito Antigo, a ideia de infância era um luxo para poucos. Enquanto alguns aprendiam a pintar hieróglifos com tinta colorida, outros aprendiam a desenhar feridas no próprio corpo. Eram peças de um projeto que não aceitava pausas, nem mesmo para o brincar. As escolas militares, chamadas de Casas da Juventude, funcionavam como incubadoras de guerreiros. Não havia estantes de livros, mas fileiras de armas. Não havia professores de literatura, mas instrutores com chicotes na cintura. Ali, a alfabetização não era feita com letras, mas com marcas no corpo. O erro não era corrigido com lápis vermelho, e sim com couro cru. A rotina começava antes do sol nascer. As crianças eram arrancadas da cama e jogadas no pátio, onde corriam em círculos até desmaiar de calor. O objetivo não era fortalecer músculos, mas quebrar vontades. Um menino que aprendia a suportar a dor deixava de ser menino e se transformava em engrenagem. Para os faraós, a disciplina era mais valiosa que o sangue. A ironia maior é que isso era visto como honra. Enquanto nós celebramos boletins escolares, os egípcios celebravam cicatrizes. O garoto que mais aguentava golpes virava referência. Não importava se tinha talento para cantar ou esculpir. O único talento valorizado era sobreviver. E sobreviver já era quase um milagre. Os instrutores não escondiam sua crueldade. Eram homens treinados para moldar crianças como argila. Mas a argila aqui era carne. Eles gritavam ordens como quem chama por deuses, e cada erro era punido como uma ofensa ao próprio império. O chicote fazia o papel de vírgula na gramática da obediência. No lugar de músicas infantis, havia gritos. No lugar de jogos, havia emboscadas simuladas. E o mais perturbador, os próprios meninos aprendiam a rir da dor, como se o sofrimento fosse uma moeda de troca. A cultura ensinava que resistir era ser homem, e chorar era um crime imperdoável. Alguns em segredo tentavam escapar. Fugiam pelo deserto durante a noite. Mas o deserto era inimigo mais cruel que os instrutores. Muitos nunca voltavam, e os que eram capturados eram trazidos de volta como exemplos de vergonha. O Egito Antigo não perdoava deserções, nem mesmo de quem mal sabia escrever o próprio nome. E o mais curioso, havia rituais de iniciação em que os meninos eram forçados a enfrentar animais, como cães treinados ou até bois amarrados. A lição era clara. Se você não domina a fera domina você. Era pedagogia com gosto de sangue, um aprendizado que não deixava espaço para erros repetidos. Enquanto isso, no outro lado do Egito,
Outras crianças viviam uma vida completamente diferente. Estudavam matemática, religião, astronomia. Tinham tempo para brincar, para comer frutas doces, para ouvir histórias das mães. O contraste era cruel, porque a divisão não era por mérito, mas por nascimento. Quem nascia na sombra do exército não tinha direito a sonhos. Aos poucos, a mente dessas crianças soldados se moldava. Os olhos ficavam sem brilho, a postura se tornava rígida, e até a fala desaparecia. Eles aprendiam que cada palavra mal colocada podia ser motivo de castigo. O silêncio, no Egito Antigo, era também uma forma de sobrevivência. É por isso que as casas da juventude se tornaram lendárias. Elas eram mais do que escolas, eram fábricas de obediência. Produziam corpos prontos para lutar, mas almas quebradas para sempre. A infância era apagada como hieróglifos riscados em pedra, substituída por símbolos de guerra. O deserto assistia a tudo em silêncio. O vento carregava os gritos. As pirâmides observavam como testemunhas eternas, mas ninguém ousava escrever sobre isso. Porque a história oficial prefere falar de reis dourados e não de meninos anônimos sacrificados por eles. E assim, entre chicotes e lanças, esses meninos eram preparados para o próximo estágio. A disciplina levada ao extremo, onde a dor deixava de ser exceção e passava a ser rotina. E é exatamente nesse cenário que a nossa história avança, porque a próxima parada não é menos cruel. É o lugar onde o chicote e o medo viravam lei gravada na pele. Ele estava de joelhos, a pele marcada por cortes paralelos que desciam pelas costas, como linhas escritas em sangue. Não havia papiro, não havia tinta, apenas o chicote desenhando sua lição diária. O menino não chorava mais. A primeira vez, gritou até perder a voz. A segunda, tentou implorar. Agora, no terceiro castigo, só respirava fundo como se fosse parte da rotina. E era. O chicote no Egito Antigo não era apenas punição, era professor. Era a vírgula que separava o erro da correção, o sinal de ponto final em qualquer desobediência. Cada golpe servia de lembrete de que o corpo não pertencia mais à criança, mas ao faraó. Uma aula que dispensava palavras, mas deixava cicatrizes permanentes. Na casa da juventude, a disciplina era tratada como religião. As crianças não decoravam salmos, mas ordens. Não aprendiam sobre os deuses com poemas, mas com golpes. A crença central era simples. Para servir ao império, primeiro era preciso quebrar a alma. Só depois reconstruí-la, moldada no formato da obediência. As paredes dessas escolas ecoavam gritos. Não gritos de brincadeiras, mas de dor. Enquanto outras partes do Egito se enchiam com músicas e histórias, ali o som predominante era couro batendo em pele. Era a trilha sonora de uma infância roubada e transformada em campo de adestramento humano. E se você acha exagero, pense nas escolas modernas. Imagine um colégio onde, em vez de provas escritas, os alunos fossem forçados a rastejar quilômetros na areia ardente, onde a resposta errada valesse um hematoma, e a indisciplina resultasse em uma semana inteira de jejum. Esse era o boletim escolar do pequeno soldado egípcio. O humor negro disso tudo. Havia uma lógica administrativa por trás. Para os faraós, era mais barato investir em chicotes e instrutores cruéis do que alimentar bocas rebeldes. Crianças obedientes custavam menos e rendiam mais no campo de batalha. O império funcionava na base da matemática sombria. Menos infância, mais soldados. Cada erro cometido era registrado na pele como um hieróglifo invisível. Não havia borracha, não havia segunda chance. Os instrutores acreditavam que a dor criava memória mais duradoura que qualquer papiro. E de fato, criava. Aqueles que sobreviviam lembravam para sempre o gosto metálico do próprio sangue. As mães, quando conseguiam assistir, eram forçadas ao silêncio. Ver o filho sendo espancado sem poder interferir era tortura paralela. Algumas desmaiavam, outras mordiam os lábios até sangrar. Mas todas sabiam que se levantassem a voz contra o processo, o chicote poderia mudar de direção. E a punição da criança dobrava. O mais perverso era a normalização. O menino que não apanhava era visto como fraco, como se a dor fosse um batismo obrigatório. Entre eles, as cicatrizes viravam medalhas, e os que tinham menos marcas eram zombados. O sistema era tão eficiente que as próprias crianças se policiavam, reforçando a violência como cultura.
Para os escribas e sacerdotes, aquilo era apenas mais uma engrenagem do império. Raramente registravam a realidade. Preferiam contar vitórias em batalhas, sempre com foco nos faraós. As crianças eram invisíveis, sombras treinadas à força, apagadas da narrativa oficial como se nunca tivessem existido. Mas os muros e os ossos não mentem. Arqueólogos encontraram restos de jovens com marcas típicas de treinamento militar precoce. Ossos de 9 ou 10 anos já fraturados em padrões de combate. Essa arqueologia silenciosa confirma aquilo que os papiros evitaram escrever. O Egito Dourado também era tingido de vermelho infantil. A disciplina com chicote tinha um objetivo claro: criar soldados que não pensassem. Obediência cega, reflexos rápidos, medo constante. O resultado era previsível. Crianças que agiam como máquinas, que respondiam a comandos antes mesmo de refletirem. O corpo reagia sozinho, porque a mente já estava condicionada pela dor. E aqui está a contradição maior. O Egito se orgulhava de sua cultura, de sua arte, de sua religião elaborada. Mas por trás dos templos sagrados, havia pátios cheios de meninos ajoelhados, sendo transformados em peças descartáveis. O brilho dourado das pirâmides refletia também o suor e o sangue desses pequenos anônimos. No fim, essa disciplina não era só um treinamento. Era uma forma de apagar a infância, de arrancar dela qualquer vestígio de liberdade. Cada golpe de chicote era uma borracha apagando memórias de risadas, jogos e sonhos. O que restava era apenas silêncio e medo. E se até aqui parece cruel demais, saiba que o próximo passo era ainda mais perverso. Porque depois de quebrar o corpo com dor, chegava a hora de moldar a mente com marchas intermináveis sob o sol escaldante. E é nessa estrada de fogo que seguimos agora. Ele caiu na areia como se fosse um saco vazio, a pele em brasa, os pés em carne viva. Tinha caminhado mais de 20 quilômetros sem água, apenas com gritos ecoando atrás dele. Os instrutores não se aproximaram para ajudar. Apenas observaram o menino se contorcer até perder a consciência, como se fosse parte natural da lição. E de certa forma, era. Sobreviver às marchas era a prova final de resistência. Essas longas travessias pelo deserto eram a versão egípcia da educação física. Só que aqui não havia bola, rede ou medalha. O prêmio era não desmaiar. Os meninos eram obrigados a andar por horas sob o sol impiedoso, carregando escudos de madeira e lanças maiores do que os próprios corpos. Era como se o deserto fosse o verdadeiro professor. E a lição era que fraqueza não tinha espaço no exército do faraó. O calor funcionava como chicote invisível. A areia ardia como brasa sob os pés descalços, queimando até a carne rachar. Alguns improvisavam cantos para tentar distrair a mente, mas a melodia era engolida pelo vento seco. Outros mordiam os lábios até sangrar, acreditando que a dor pequena distraía da dor maior. Era um teatro de resistência encenado todos os dias. O humor sombrio. Enquanto os meninos marchavam até a exaustão, os instrutores montados em cavalos os seguiam tranquilamente. Não carregavam peso, não sofriam com o sol. Eram os árbitros cruéis de uma maratona em que o prêmio era apenas continuar vivo. Uma cena que hoje lembraria um reality show sádico, transmitido ao vivo para os deuses. Cada queda era observada com frieza. Se o menino levantava sozinho, era aplaudido. Se não levantava, era arrastado até a sombra e deixado ali. Não havia discursos motivacionais, apenas a lógica prática. Quem não aguenta a marcha, não aguenta a guerra. O deserto servia como filtro natural, separando os fortes dos descartáveis. E havia ainda os treinos noturnos, marchas sob o luar, quando as sombras alongadas transformavam meninos em espectros. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo arrastar de pés cansados. Nessas noites, muitos acreditavam que caminhavam não apenas no deserto, mas entre o mundo dos vivos e o dos mortos. O corpo começava a ceder. Joelhos inchados, costas arqueadas, bolhas que se abriam até sangrar. Ainda assim, parar não era opção. O menino que se recusava a andar era amarrado e forçado a continuar, arrastando-se como um boneco de pano. O Egito não aceitava desculpas. O Nilo podia secar, mas a marcha continuava. Entre eles, surgiam pequenas estratégias de sobrevivência. Um ajudava o outro a equilibrar o escudo. Alguns trocavam lanças às escondidas para aliviar o peso. Era o único resquício de infância que restava.
uma solidariedade silenciosa que resistia ao sistema. Mas até essa amizade podia ser punida se descoberta pelos instrutores. E a ironia cruel. Esses meninos marchavam rumo a lugar nenhum. Não havia destino final, apenas o próprio ato de caminhar. Era como se o faraó dissesse: se conseguem atravessar o deserto sem reclamar, conseguem atravessar a guerra sem pensar. O objetivo não era chegar, mas obedecer. O deserto era, portanto, a sala de aula mais implacável. O sol, o quadro negro, a areia, o livro didático, o suor, a caneta. Cada passo escrevia uma lição invisível. Quem para, morre. E mesmo os que sobreviviam saíam de lá mais mortos por dentro do que vivos. A marcha arrancava algo além da carne. Arrancava na esperança. Alguns meninos tentavam transformar aquilo em jogo. Contavam passos, faziam apostas silenciosas sobre quem cairia primeiro. Mas o riso logo morria nos lábios rachados. O jogo nunca era divertido, porque o prêmio de acertar era assistir à queda de um companheiro. E cair significava desaparecer na poeira. A arqueologia confirma esse pesadelo. Restos de esqueletos infantis mostram articulações deformadas, típicas de esforço excessivo. Ossos de 10 anos com marcas de desgaste que hoje só apareceriam em idosos. Provas físicas de que a infância egípcia foi consumida pelo deserto, não por livros ou brinquedos. Essas marchas, no entanto, não eram apenas treinamento físico. Eram também psicológicas. Cada passo sob o sol reforçava uma ideia. Você pertence ao faraó, não a si mesmo. O corpo era apenas um veículo, e a mente deveria ser anulada. O deserto ensinava o que nenhum papiro ousava escrever. A obediência absoluta nasce da exaustão. No fim, o silêncio do deserto engolia tudo. Os gritos de dor se misturavam ao vento, e as pirâmides, distantes, permaneciam como testemunhas mudas. E assim, de marcha em marcha, os meninos eram preparados para o próximo nível: transformar o próprio corpo em arma. Porque o Egito não queria apenas sobreviventes, queria instrumentos de guerra. E é exatamente para esse estágio que vamos agora. O momento em que correr, saltar e carregar pedras deixava de ser treino e passava a ser a única forma de existir. Ele levantou a pedra acima da cabeça, os braços tremendo como galhos finos em tempestade. Tinha apenas 9 anos, mas carregava blocos de calcário como se fosse um trabalhador de pirâmide. O suor escorria, cegando os olhos, e a pedra acabou caindo sobre o pé, esmagando parte dos dedos. O instrutor apenas riu. Melhor perder dedos agora do que a cabeça na guerra, disse, antes de mandar o menino levantar outra pedra. O corpo, no Egito Antigo, era visto como a primeira e última arma. Antes de aprender a manejar uma espada, os meninos aprendiam a carregar o próprio peso até a exaustão. Eram forçados a correr longas distâncias com escudos, saltar sobre troncos improvisados, lutar corpo a corpo até sangrar. O exercício não era para moldar músculos, mas para apagar fragilidades. Esses treinos lembrariam hoje academias modernas, só que sem música eletrônica e sem espelhos para selfies. A rotina incluía agachamentos com jarros de água, flexões na areia quente e provas de resistência onde o prêmio era simplesmente não desmaiar. Era o CrossFit ancestral, só que sem instrutores sorridentes, apenas olhares cruéis que vigiavam cada movimento. A infância desaparecia nos detalhes. O brincar de correr se tornava corrida de resistência. O pular corda virava salto com pesos amarrados. E até o jogo de braço de ferro era levado a ponto de fraturas. Tudo o que poderia ser lazer era transformado em disciplina. Cada músculo do corpo infantil era moldado como argila, preparado para o combate. As marcas apareciam cedo. Colunas tortas, ombros deslocados, ossos quebrados que calcificavam sem cuidado médico. O corpo dos meninos parecia mais velho do que suas idades. Muitos tinham mãos calejadas como camponeses adultos, e olhares tão cansados que pareciam carregar séculos. A guerra, para eles, já morava dentro da pele. E havia ainda o treinamento com armas improvisadas, lanças de madeira mais pesadas que os próprios braços, espadas sem fio que machucavam pelo impacto, escudos maiores que seus troncos. Carregar esses objetos era como arrastar o próprio destino. Cada vez que o braço falhava, o castigo dobrava. Não havia espaço para descanso. A ironia cruel era que, para os instrutores,
Esse sofrimento era sinônimo de amor ao império. Quanto mais duro o treino, mais valiosa a criança. Não se tratava de preservar vidas, mas de criar instrumentos úteis. O faraó não precisava de meninos saudáveis, precisava de corpos capazes de aguentar a guerra, mesmo que a mente já estivesse em ruínas. Alguns meninos tentavam transformar os treinos em competição. Quem aguentava mais peso, quem corria mais rápido, quem resistia mais tempo. O riso surgia por segundos, mas logo era apagado pelo chicote. A lição era clara. No Egito, até a diversão era punida. Não havia espaço para leveza em um campo de adestramento. Esse uso do corpo como arma deixava marcas permanentes. Ossos arqueológicos mostram deformidades típicas de esforço extremo em idades jovens. Colunas com sinais de desgaste precoce, articulações destruídas antes mesmo da puberdade. O corpo infantil era consumido como combustível barato para manter o exército em pé. E se algum menino quebrava, era substituído sem cerimônia. O Egito era vasto, e crianças nasciam todos os dias. A máquina militar não parava por uma vida interrompida. Essa descartabilidade fazia parte da lógica. O corpo era arma, mas também era peça de reposição. A guerra não podia esperar por recuperações. Ao mesmo tempo, os sobreviventes se tornavam máquinas quase inumanas. Suas reações eram rápidas, seus músculos duros, seus reflexos moldados pela dor. Eles já não hesitavam diante de ordens, porque o instinto obedecia mais rápido do que o pensamento. A carne, condicionada pelo sofrimento, respondia antes que a mente refletisse. Esse condicionamento físico criava uma geração de guerreiros sem infância. Meninos que nunca jogaram bola de barro, mas que sabiam atravessar rios nadando com armaduras. Crianças que nunca brincaram de corrida, mas que marchavam quilômetros sem pausa. A guerra apagava até o conceito de brincar. O mais sombrio era como a cultura normalizava isso. Para o império, era motivo de orgulho. Para os sacerdotes, era sagrado. Para os instrutores, era apenas rotina. Só para as mães restava o luto silencioso, vendo seus filhos se transformarem em guerreiros sem nunca terem sido crianças. E assim, o corpo se tornava o alfabeto do império. Cada músculo era uma letra, cada cicatriz uma frase. A escrita da infância não era feita com tinta, mas com suor e sangue. O Egito escrevia sua glória nos corpos desses meninos, como papiros de carne. E é nesse ponto que a brutalidade alcança uma virada ainda mais perturbadora. As brincadeiras infantis, que deveriam ser inocentes, eram transformadas em armas disfarçadas. Jogos que começavam com risos, terminavam com ossos quebrados. E é para essa arena sombria que seguimos agora. Ele ergueu o bastão com um sorriso tímido, como se fosse apenas mais uma brincadeira de rua. O outro menino respondeu com a mesma expressão, até que o primeiro golpe caiu com força suficiente para abrir a pele da testa. O riso desapareceu, substituído por gritos abafados. O sangue escorreu como tinta vermelha no chão de areia. E os instrutores apenas observavam, satisfeitos. Para eles, aquilo não era violência infantil. Era treinamento oficial. Os jogos que deveriam aproximar as crianças eram transformados em arenas de sobrevivência. O tradicional pique-esconde nunca existiu ali, substituído por emboscadas simuladas. O pega-pega virou caçada em que o perdedor levava pancadas reais. O Egito não se contentava com bonecos de barro. Queria transformar cada brincadeira em uma lição de guerra. O bastão de madeira, que poderia ser usado para desenhar na areia, virava a arma. O escudo improvisado, que poderia ser brinquedo, servia para esmagar costelas. Até a corrida era adaptada. Em vez de prêmios, o último a chegar era espancado até aprender que lentidão equivalia à morte. Era o recreio mais cruel que a história já registrou. E o pior é que, para as próprias crianças, isso se tornava normal. Elas riam quando um companheiro caía com o nariz quebrado. Não porque fossem cruéis por natureza, mas porque aprendiam que rir da dor alheia era a forma de se proteger. Melhor zombar do outro do que ser o próximo alvo. A psicologia infantil era esmagada pelo peso da sobrevivência. As marcas desses jogos ainda podem ser vistas em restos arqueológicos. Crânios infantis com fraturas mal curadas, costelas com sinais de pancadas repetidas, ossos de braços soldados tortos. Para qualquer arqueólogo moderno, a mensagem é clara. Aquelas crianças não brincavam, treinavam.
O corpo era tabuleiro, e a dor era a regra. Alguns meninos chegavam a se apegar ao bastão como se fosse companheiro inseparável. Dormiam com ele, treinavam com ele, cresciam com ele. A lança se tornava a extensão do braço, o escudo, segunda pele. Era como se a infância fosse arrancada e substituída por madeira e ferro. Uma simbiose entre corpo e arma, escrita a golpes. Os instrutores estimulavam a competição como espetáculo. Colocavam pares de meninos frente a frente e observavam como gladiadores em miniatura. Não havia prêmio em moedas, apenas aprovação. Quem sangrava mais, subia na hierarquia. Quem desistia cedo, era marcado como covarde. O sistema premiava crueldade e punia a empatia. Essa lógica distorcida fazia com que amizades virassem rivalidades. Dois meninos que riam juntos à noite podiam estar se enfrentando brutalmente no pátio no dia seguinte. O jogo deixava cicatrizes físicas e emocionais. A confiança morria cedo, substituída por paranoia constante. No Egito Antigo, brincar era aprender a desconfiar. O humor sombrio da situação é pensar que, enquanto isso, em outros cantos do Império, crianças ricas brincavam com bonecos de marfim, barcos em miniatura no Nilo e jogos de tabuleiro como o Senet. Duas infâncias coexistiam no mesmo território, a dourada e a ensanguentada. Uma festejada nos papiros, a outra apagada no silêncio. Aos olhos do faraó, no entanto, esses jogos brutais eram um investimento. Cada criança que sobrevivia ficava mais forte, mais resistente, mais preparada. Era como lapidar uma pedra bruta. Só que aqui, a pedra tinha alma, e essa alma era esmagada junto com o corpo. A eficiência valia mais que qualquer traço de humanidade. Essas brincadeiras violentas também funcionavam como propaganda. Quando visitantes estrangeiros viam meninos treinando como guerreiros, ficavam impressionados com a disciplina. O Egito cultivava a imagem de potência indestrutível, e nada parecia mais assustador do que um exército onde até as crianças sabiam lutar. Com o tempo, esses jogos moldaram gerações inteiras. O menino que aprendia a bater sem hesitar se tornava adulto incapaz de questionar ordens. A obediência não era apenas militar, mas cultural. A violência deixava de ser exceção e virava linguagem cotidiana. O Egito construía soldados, mas destruía homens. Alguns poucos resistiam internamente. Guardavam na memória o gosto de brincar. Inventavam histórias secretas em meio ao treino. Fingiam que os golpes eram parte de aventuras imaginárias. Era a tentativa desesperada de salvar migalhas de infância. Mas na maioria das vezes, essa imaginação era esmagada pelo próximo golpe. O mais assustador é que nesse sistema, ninguém questionava. Nem os instrutores, nem os sacerdotes, nem o povo. Era como se toda a sociedade aceitasse que infância e guerra eram sinônimos. Um pacto silencioso, mantido pelo medo e pela tradição. O Egito se orgulhava de suas pirâmides, mas ignorava as ruínas emocionais que deixava em cada criança. E é assim que chegamos à contradição mais brutal. Enquanto alguns aprendiam a escrever em papiros, outros aprendiam a escrever cicatrizes no corpo. O conhecimento era dividido como castas, e o destino selado pelo berço. E é para esse contraste cruel, entre escrita e sangue, que a nossa história agora se volta. Ele segurava um pedaço de papiro, mas não sabia o que fazer com aquilo. As mãos pequenas tremiam, não por nervosismo, mas por fadiga. Enquanto um escriba desenhava pássaros, olhos e símbolos sagrados, o menino só conseguia pensar no peso da lança que deixara no canto da sala. Ele não entendia as linhas, não sabia ler nem escrever. Sua caligrafia estava gravada em cicatrizes, não em tinta. Esse era o contraste mais cruel do Egito. Em uma rua, crianças aprendiam a domar a palavra, a construir frases que atravessariam séculos. Na rua vizinha, crianças aprendiam a domar a dor, a sobreviver em marchas, a brandir armas maiores do que elas próprias. Era como se o mesmo império tivesse dois alfabetos: o da mente e o do sangue. Os filhos de nobres ou sacerdotes eram preparados para os templos, para o governo, para os papiros. Cresciam cercados de histórias dos deuses, aprendendo a desenhar símbolos que dariam poder eterno. Enquanto isso, os filhos destinados à guerra eram ensinados a obedecer sem questionar, a morrer sem reclamar. Dois futuros escritos antes mesmo da adolescência. O humor irônico surge aqui.
Imagine você com 10 anos aprendendo matemática, enquanto na mesma época, um menino do outro lado do Nilo aprendia a calcular apenas a distância até o próximo inimigo. A régua dele era a lança, e o compasso, o alcance de um golpe. O Egito não tinha apenas escolas diferentes, tinha infâncias diferentes. E o mais doloroso é que os meninos soldados sabiam da existência dessa outra vida. Muitos viam de longe os filhos de escribas com papiros nas mãos, rindo sob a sombra das palmeiras. Eles, por sua vez, voltavam para a areia quente, onde o único desenho permitido era a marca de sangue no chão. O contraste era visível, mas inquestionável. Aos olhos do Império, ambas as infâncias eram necessárias. Sem escribas, não havia memória. Sem soldados, não havia império. Mas a balança pesava diferente. Quem aprendia a escrever poderia viver até a velhice, registrar seu nome para sempre. Quem aprendia a lutar tinha expectativa de vida tão curta quanto uma vela acesa ao vento. Esse choque se refletia até nos rituais. Enquanto uns ofereciam flores aos deuses, outros ofereciam sangue. A espiritualidade de uma criança podia ser construída em templos dourados ou em campos de batalha poeirentos. Era a mesma fé, mas praticada em línguas diferentes, a do papiro e a da espada. Alguns arqueólogos encontraram papiros com nomes de escribas que começaram os estudos aos 7 anos. Ao mesmo tempo, registros indiretos mostram meninos da mesma idade sendo levados para treinos militares. 7 anos. Para uns, o começo da vida intelectual. Para outros, o início do fim da inocência. E essa desigualdade nunca foi escondida. Era celebrada como ordem natural. O Egito acreditava que cada criança tinha seu destino. Uns serviriam aos deuses com palavras. Outros serviriam ao faraó com corpos. Não era escolha, era imposição. O nascimento era sentença. E não havia como recorrer. O contraste entre papiro e lança criou até um tipo de rivalidade velada. Os soldados viam os escribas como frágeis, inúteis em combate. Já os escribas viam os soldados como brutos descartáveis, ferramentas sem cérebro. O império dependia dos dois, mas tratava cada grupo de forma radicalmente diferente. A ironia final. Quem escrevia podia até ser esquecido, mas deixava seu nome gravado em pedra. Quem lutava podia até morrer heroicamente, mas raramente tinha o nome registrado. O silêncio era a lápide das crianças soldado. A história oficial preferiu contar a vida dourada dos escribas, ignorando a vida manchada de sangue dos guerreiros mirins. Isso explica por que sabemos tanto sobre deuses, faraós e rituais, mas tão pouco sobre essas crianças. O Egito imortalizou quem segurava o papiro, não quem segurava a espada. O resultado é uma memória desequilibrada, que brilha para uns e se apaga para outros. E no fim, a pergunta persiste: o que vale mais? Escrever o mundo ou lutar por ele? O Egito escolheu usar ambos, mas só celebrou um. Os meninos soldado foram esquecidos como rabiscos apagados. Apenas seus ossos continuam falando, em silêncio, sobre o preço que pagaram. É nesse ponto da narrativa que a infância perdida se transforma em ritual de passagem. Porque, para o Egito, não havia diploma nem festa de formatura. O verdadeiro teste de conclusão era a guerra. E é para esse campo de batalha que vamos agora. Ele não tinha diploma, nem festa de formatura. Sua cerimônia final foi entrar em fila, receber uma lança de bronze e ser mandado para a fronteira do Império. O garoto mal tinha aprendido a segurar o próprio corpo, mas agora segurava a vida de outros nas mãos. O deserto, que antes era treino, agora era palco real de guerra. A primeira batalha era o exame, e a nota final era sobreviver. Para os egípcios, não havia ensaio. A criança que suportava anos de chicotes, marchas e jogos brutais era jogada diretamente contra guerreiros adultos de povos vizinhos. Núbios, líbios, cananeus. Homens experientes que olhavam para aqueles meninos e viam carne fresca. E mesmo assim, o Império esperava que lutassem como veteranos. O sarcasmo é inevitável. Enquanto hoje os adolescentes recebem convites de formatura, no Egito, a juventude recebia ordens de matar. Nada de fotos sorridentes com Beca. O único registro era o som metálico de espadas se encontrando. E o único troféu possível era voltar vivo para casa. Isso, claro, se a casa ainda existisse. Os meninos entravam em batalha como sombras apavoradas.
Muitos não sabiam gritar de guerra, apenas tremiam em silêncio. Mas o medo era tão proibido quanto a fraqueza. Quem hesitava no ataque era punido depois, se sobrevivesse. A guerra não perdoava, e o império muito menos. Obediência era a última lição. E agora tinha que ser aplicada sob chuva de flechas. Alguns eram usados como batedores, enviados à frente para testar o terreno. Outros carregavam bandeiras, alvos fáceis para arqueiros inimigos. A lógica era cruel. Se o menino caísse, ao menos revelava a posição adversária. Era como se o exército dissesse: melhor perder 100 crianças do que perder um general. Uma matemática sem piedade. E havia os raros que conseguiam matar. Esses eram celebrados como prodígios, mesmo que ainda tivessem dentes de leite. O menino que derrubava um inimigo recebia a marca de futuro líder. Mas essa glória era construída sobre trauma. A primeira morte carregava peso que nenhuma cerimônia poderia apagar. A infância desaparecia em um único golpe. Os relatos indiretos sugerem que muitos desses pequenos soldados gritavam nomes das mães durante o combate. Era a única lembrança de afeto que restava, ecoando no meio do caos. Mas o grito era engolido pelo barulho das trombetas, pelo som de espadas e pelo choro sufocado. As mães estavam longe demais para ouvir, e os deuses, ocupados demais para responder. O campo de batalha era o verdadeiro templo. Não havia sacerdotes ali, apenas sangue escorrendo na areia. Cada passo era uma oração silenciosa, cada golpe, uma oferenda involuntária. Para o império, era a prova de lealdade. Para as crianças, era apenas a continuação inevitável de um destino escrito sem tinta, mas com ferro. A ironia cruel. Se sobreviviam, eram promovidos a homens. Não importava se tinham apenas 12 ou 13 anos. A guerra envelhecia corpos e mentes de maneira instantânea. Em uma única batalha, o menino deixava de existir. Restava o soldado, a formatura mais sombria da história. As batalhas contra os núbios foram especialmente lembradas. Os meninos eram jogados nas linhas de frente, como barreira inicial. Muitos não voltavam, mas os registros oficiais diziam apenas Vitória do Faraó. Os nomes pequenos se apagavam, substituídos por números e estatísticas. A glória do império era construída sobre silêncios individuais. O campo de batalha também servia como filtro. Os que voltavam vivos ganhavam respeito, ainda que marcado pelo olhar vazio. Os que morriam eram esquecidos. A guerra era o grande vestibular. E a aprovação não era uma vaga em universidade, mas uma vaga no esquecimento. O Egito não fazia questão de contar suas crianças perdidas. Arqueólogos encontraram túmulos coletivos com corpos pequenos misturados a adultos. Ossos de meninos enterrados sem rituais, sem nomes, sem honras. Eles foram literalmente engolidos pelo mesmo solo que sustentava as pirâmides. A história prefere erguer pedras monumentais do que lembrar ossos frágeis. Mas os meninos que voltavam carregavam fantasmas. Alguns já não dormiam, outros se tornavam violentos, incapazes de voltar à vida comum. A guerra não terminava no campo. Ela continuava dentro deles, corroendo o pouco de humanidade que restava. O Egito tinha criado guerreiros, mas destruído homens. A formatura desses soldados mirins era, na prática, a despedida da infância. Eles não voltavam para brincar, não voltavam para aprender. Voltavam apenas para marchar novamente, esperando a próxima ordem. O futuro não era mais um horizonte, era apenas uma extensão do campo de batalha. E assim, o Egito consolidava sua glória. Enquanto faraós eram imortalizados em pedra, crianças eram sacrificadas em silêncio. A guerra como formatura apagava nomes, mas erguia impérios. E agora, para entender a dimensão desse processo, precisamos ouvir o que diziam os deuses, ou melhor, o que os sacerdotes diziam em nome deles. Ele caiu de joelhos diante da estátua de Amon-Ra, o rosto coberto de poeira e sangue seco. O sacerdote colocou a mão em sua cabeça, murmurando palavras que pareciam bênção, mas que soavam mais como sentença. O Deus exige obediência, o faraó exige sangue. E o menino, ainda sem entender direito o que significava fé, foi devolvido ao campo de treino com a certeza de que os céus haviam carimbado sua condenação. No Egito Antigo, religião e guerra andavam de mãos dadas, como se fossem irmãos siameses.
A mesma boca que anunciava oferendas de flores também pedia sacrifícios humanos. Para os meninos soldado, a mensagem era clara. Resistir ao treinamento não era apenas desobedecer ao faraó, era ofender os deuses. E ofender os deuses significava merecer punição eterna. Os sacerdotes sabiam usar o medo como arma. Ensinavam que cada chicotada era purificação, cada marcha sob o sol era provação sagrada. Transformavam o desespero infantil em ritual. A criança que chorava não era apenas fraca, era impura. E a pureza no Egito não era conquistada com banho ou reza, mas com dor. O humor sombrio surge quando se pensa que, enquanto nós aprendíamos orações inocentes, aquelas crianças eram obrigadas a decorar mantras de obediência. Em vez de Pai Nosso, repetiam: meu corpo não é meu, é do faraó. A fé para elas não tinha promessa de paraíso. Era apenas justificativa para chicote, fome e silêncio. Os templos funcionavam como tribunais. Se uma criança falhava no treino, era levada diante de estátuas de deuses imponentes. Ali, recebia discursos sobre disciplina e destino. Mas o verdadeiro julgamento vinha logo depois. Castigos físicos, aplicados em nome da divindade. Era uma liturgia da dor, onde cada lágrima virava oferenda invisível. O curioso é que essa lógica não parecia estranha à sociedade egípcia. Pais aceitavam, mães se calavam, sacerdotes celebravam. Afinal, se os deuses pediam, quem ousaria negar? Era um pacto silencioso. Melhor sacrificar crianças anônimas do que correr o risco de desagradar quem controlava o sol, o Nilo e a eternidade. A religião era o cimento que colava medo e disciplina. Sem ela, talvez as crianças se revoltassem, talvez os pais resistissem. Mas com os deuses no meio, tudo parecia inevitável. É vontade divina, diziam os sacerdotes. E essa frase bastava para transformar qualquer abuso em sacrifício sagrado. E havia ainda rituais específicos. Alguns meninos eram forçados a dormir nos templos, jejuando por dias, até acreditarem que sonhos eram mensagens divinas. Outros eram pintados com símbolos em vermelho, como se fossem guerreiros escolhidos pelos próprios deuses. A infância virava teatro religioso, encenado para legitimar o exército. O humor irônico? Muitos desses sacerdotes viviam confortavelmente, comendo bem, escrevendo papiros em silêncio fresco, enquanto crianças marchavam até sangrar. Era fácil falar em sacrifício quando o corpo sacrificado nunca era o seu. A divindade, nesse caso, parecia sempre estar a favor de quem segurava o chicote. E os meninos acreditavam. Não porque fossem ingênuos, mas porque não havia alternativa. Cresciam ouvindo que sua dor era necessária para manter o Nilo correndo, o sol brilhando e as pirâmides de pé. Qualquer tentativa de dúvida era esmagada pelo peso de frases como: quem questiona o Deus, questiona a vida. Essa mistura de fé e disciplina criava soldados que obedeciam sem pensar. Não lutavam apenas pelo faraó, mas por medo de deuses invisíveis. A guerra deixava de ser escolha política e virava obrigação cósmica. E nesse ponto, a manipulação era perfeita. Como desobedecer a quem controla o próprio nascer do sol? Os deuses, ou melhor, a interpretação humana deles, legitimaram a infância roubada. Cada menino que marchava acreditava carregar não só a lança, mas também o peso da eternidade. A religião apagava qualquer lampejo de revolta, transformando meninos famintos em soldados devotos. E enquanto os papiros registravam vitórias, os deuses eram sempre citados como patronos da glória. Nenhum registro falava dos pequenos corpos quebrados, porque isso não engrandecia o império. O Egito preferiu esculpir estátuas de pedra eterna, em vez de contar histórias de carne frágil. No fim, a religião foi a cola que impediu rachaduras no sistema. Sem os deuses, talvez houvesse rebelião. Com eles, havia apenas silêncio e obediência. E é justamente nesse silêncio que surge a próxima figura dessa história. O faraó, não apenas como rei, mas como pai severo que adotava filhos à força. Ele entrou no pátio vestido com ouro, mas foi recebido como se fosse um pai austero, chegando em casa para disciplinar os filhos. O faraó não sorria, não abraçava, não perguntava sobre sonhos ou medos. Apenas olhava para aquelas fileiras de meninos exaustos e via futuros soldados. Para ele, a infância era apenas estágio de preparação. Ser criança não era identidade.
era intervalo entre nascer e servir. O Egito via o faraó como encarnação dos deuses. Isso significava que, na prática, ele não governava apenas terras e rios, governava também os corpos de cada criança. Quando dizia que meninos seriam soldados, não era um decreto político, era um mandamento divino. Quem ousaria contrariar a ordem de alguém que se dizia escolhido pelo próprio sol? Para muitos, essa figura lembrava um pai distante, severo, incapaz de dar afeto, mas pronto para cobrar obediência. O humor irônico. Enquanto nossos pais brigavam porque não lavamos a louça, os meninos egípcios apanhavam porque não marchavam em sincronia. No Egito, até a disciplina doméstica era militarizada. O faraó não precisava tocar em chicotes ou armas, seu olhar bastava. Os instrutores se encarregavam de traduzir cada ordem em dor física. Assim, ele mantinha as mãos limpas e a aura divina intacta, enquanto meninos eram moldados em silêncio. Era o tipo de paternidade terceirizada mais cruel da história. O mais perturbador é que muitos meninos realmente acreditavam ser filhos do faraó. Não havia espaço para a identidade própria. O pai biológico desaparecia na sombra, substituído pela figura dourada e distante do governante. Adoção compulsória patrocinada pelo Estado, sem cerimônia, sem amor, apenas obediência. As mães eram obrigadas a reforçar essa narrativa. Diziam aos filhos: "Você pertence ao faraó." Era a tentativa de protegê-los do choque maior, de suavizar a dor da separação. Mas no fundo, sabiam que estavam entregando seus meninos para uma máquina que triturava corpos e silenciava memórias. O luto começava no dia da partida. O faraó, em contrapartida, celebrava o sistema como se fosse um legado. Via-se como jardineiro que plantava sementes de guerra. Cada criança era uma muda regada com suor, lágrimas e sangue. E como toda plantação, algumas floresciam, outras morriam no caminho. Para ele, era apenas estatística imperial. Os meninos, ao verem o faraó em desfiles, sentiam mistura de medo e devoção. Não o viam como humano, mas como Deus que controlava destino. O sarcasmo cruel. Imagine ver o presidente da República e acreditar que ele é dono da sua alma. Para os pequenos soldados, o faraó era exatamente isso. E havia os rituais de juramento. Crianças ajoelhavam, tocavam a areia com a testa e juravam lealdade eterna. Era casamento forçado entre infância e império. O pai severo não precisava prometer amor, apenas vitória. Em troca, exigia vidas. A obediência era o dote. O sangue era o presente de casamento. Aos olhos da sociedade, esse sistema funcionava como engrenagem perfeita. O faraó mantinha o papel de protetor divino, os sacerdotes reforçavam o discurso religioso, e as mães choravam em silêncio. O menino, no centro, não tinha escolha. Seu destino era obedecer, mesmo que a obediência fosse caminho direto para a morte. O faraó se orgulhava desses pequenos exércitos. Os apresentava em cerimônias, marchando em sincronia, como prova de disciplina nacional. Para visitantes estrangeiros, era espetáculo de poder. Para as crianças, era desfile de condenados. Mas ninguém ousava chamar pelo nome certo. E o mais irônico é que, ao mesmo tempo em que construía pirâmides eternas, o faraó apagava vidas efêmeras. O ouro brilhava para a eternidade, mas os meninos eram substituídos como peças descartáveis. Era como trocar tijolos quebrados durante a construção. A glória ficava, os corpos sumiam. Esse modelo de paternidade cruel deixava marcas profundas. Muitos sobreviventes carregavam até a morte a ideia de que não pertenciam a si mesmos. Eram filhos de um Deus distante, não de pais mortais. A identidade individual nunca florescia. Restava apenas a função militar, gravada como tatuagem invisível. O faraó, como pai severo, não foi exceção, foi regra. Era assim que o império garantia disciplina absoluta, substituindo o afeto pela ordem, o carinho pelo medo. E é nesse ponto que a narrativa mergulha em uma dor ainda mais íntima. O silêncio das mães, obrigadas a assistir à perda dos filhos, sem jamais poder gritar. Ela não gritou. Não podia. A mãe viu o filho ser levado pelos soldados, ainda com os olhos infantis que pediam colo, mas sua boca permaneceu fechada. Chorava por dentro, engolindo cada soluço como se fosse veneno. No Egito antigo,
A dor das mães não tinha espaço público. O silêncio era lei. E o silêncio, nesse caso, pesava mais do que qualquer pedra de pirâmide. O ritual era sempre o mesmo. Os meninos eram tirados de casa como se fossem tributo ao faraó. As mães, impotentes, ficavam paradas na porta, acenando com mãos trêmulas. Algumas rezavam para que os deuses protegessem seus filhos. Outras sabiam que rezar não mudava nada, mas rezavam mesmo assim. A fé era o último consolo num mundo que roubava crianças como impostos. O silêncio das mães era calculado. Gritar contra o decreto real significava punição. Algumas famílias foram apagadas por ousarem resistir. Por isso, a maioria optava por engolir a dor, como quem engole areia. O luto começava antes da morte. Era o luto da infância arrancada. A mãe aprendia a se despedir sem enterro. O humor sombrio? Enquanto hoje mães se preocupam se o filho vai comer legumes na escola, no Egito Antigo se preocupavam se ele voltaria vivo da marcha de treino. As conversas de porta de casa não eram sobre notas ou brinquedos, mas sobre quantos sobreviveriam ao próximo mês. A infância era contabilizada como estatística militar. Havia mães que seguiam os filhos até os portões das casas da juventude. Observavam de longe, escondidas, tentando captar um último olhar. Mas os meninos eram forçados a olhar para frente. O instrutor dizia: "Você não pertence mais a ela, pertence ao faraó." Essa frase se cravava mais fundo que qualquer chicote. Algumas tentavam enviar amuletos escondidos, pequenas pedras abençoadas, fios de cabelo enrolados em tecidos. Gestos mínimos, quase invisíveis, para lembrar ao filho que ainda havia amor fora dos muros. Mas quando descobertos, os instrutores destruíam os objetos na frente dos meninos. O recado era claro: não existe proteção além da disciplina. As mães sofriam em silêncio, mas o corpo denunciava. Olhos fundos, mãos calejadas de ansiedade, costas arqueadas de vigiar noites sem sono. Cada ausência era ferida invisível. Elas não podiam usar o luto oficialmente, porque os filhos ainda respiravam. Mas por dentro, o coração já tinha sido sepultado. Arqueólogos encontraram cartas de esposas egípcias pedindo aos maridos que intercedessem pelos filhos. Registros raros, mas reveladores. Nessas linhas, as súplicas para que a criança fosse poupada, ou ao menos adiada sua entrada no exército. A maioria das respostas era negativa. O sistema não recuava diante de lágrimas. O mais cruel era a perpetuação. Essas mesmas mães que perderam filhos para a guerra viam os netos passar pelo mesmo processo. O ciclo não tinha fim. O Egito exigia gerações inteiras de meninos como tributo. O silêncio das mães ecoava de século em século, como o lamento que atravessava o Nilo. Algumas tentavam resistir em segredo, escondendo os filhos mais novos, atrasando registros de nascimento. Mas a máquina estatal era implacável. Sacerdotes contavam cada cabeça, soldados fiscalizavam cada vila. Era impossível enganar o império por muito tempo. O resultado era sempre o mesmo: silêncio, separação, dor. Esse silêncio moldava também os próprios meninos. Cresciam sem ouvir palavras de incentivo, apenas ordens e castigos. A voz materna, que deveria ensinar canções, era substituída pelo eco de comandos militares. Quando lembravam da mãe, lembravam mais da despedida contida do que de risos antigos. A memória afetiva era amputada. O sarcasmo é pensar que, nos papiros, o Egito se orgulhava de falar em harmonia, equilíbrio, ordem cósmica. Mas na prática, essa ordem era construída sobre mães que choravam escondido. A harmonia oficial era sustentada pelo caos íntimo de famílias destruídas. A matemática social do império ignorava sentimentos. E mesmo assim, essas mulheres não desapareciam da história. O silêncio das mães se tornou fantasma coletivo, presente em cada vitória militar, em cada desfile do faraó. A glória dos reis dourados carregava lágrimas invisíveis. Era um coro mudo, mas constante. Sem esse silêncio, talvez o império tivesse rachado. O Egito aprendeu a manipular o silêncio como ferramenta. Era mais eficaz do que armas, porque destruía a resistência antes mesmo que ela surgisse. Uma mãe sem voz é uma sociedade sem revolta. O império sabia disso. E é por isso que o silêncio foi cultivado como política de Estado. E agora, atravessando essas portas fechadas e lágrimas contidas,
entramos no lugar onde os meninos já não eram apenas treinados, mas lançados diretamente no campo de batalha. É lá que veremos o impacto desse silêncio. Crianças transformadas em soldados, enfrentando inimigos que jamais deveriam conhecer tão cedo. Ele correu com a lança na mão, mas as pernas pequenas não acompanhavam o peso. Do outro lado, um guerreiro núbio avançava com um escudo alto e músculos esculpidos pela vida adulta. O menino tropeçou, caiu na areia e, antes de se levantar, já sentia a sombra da morte sobre ele. Aquela não era simulação, não era treino. Era guerra real. A infância havia terminado no primeiro golpe. O campo de batalha do Egito Antigo era um teatro sangrento, onde crianças ocupavam papéis de figurantes descartáveis. Não estavam ali para brilhar, mas para encher as linhas de frente. Os inimigos sabiam, os corpos menores eram sempre os primeiros a cair. E mesmo assim, o Império os mandava, como se fossem iscas vivas para proteger os soldados mais valiosos. Os meninos eram usados em tarefas que pareciam estratégicas, mas na verdade eram suicidas. Carregavam bandeiras, atraindo flechas. Marchavam à frente, revelando armadilhas. Transportavam armas para guerreiros adultos, muitas vezes morrendo antes de chegar ao destino. Cada um era uma oferenda feita em silêncio pelo faraó. O sarcasmo dói. Enquanto hoje crianças participam de jogos escolares para ganhar medalhas de plástico, no Egito, a competição era sobreviver a um dia de combate. Nada de torcida, nada de prêmios. O único aplauso era o silêncio do inimigo morto, ou a sombra da própria derrota. Os relatos indiretos descrevem cenas de meninos lutando em pares, tentando se proteger mutuamente. Mas a diferença física entre eles e homens adultos era abissal. Muitos caíam no primeiro impacto. Outros tentavam se esconder atrás de escudos maiores que seus corpos, mas acabavam esmagados junto com eles. Era massacre com nome de glória. O curioso é que o exército registrava essas mortes como perdas aceitáveis. Crianças não eram contadas como soldados oficiais. Eram estatísticas invisíveis. Para os papiros, o Egito vencia batalhas heróicas. Para o deserto, vencia apenas o silêncio. Os ossos infantis que ficaram enterrados na areia contam outra versão. Alguns poucos conseguiam resistir. O instinto de sobrevivência os tornava ferozes, mesmo sem técnica. Eles avançavam com olhos arregalados, gritando nomes das mães, dos deuses, ou apenas sons sem sentido. E às vezes, contra todas as probabilidades, derrubavam adversários adultos. Mas o custo era perder a alma no processo. Esses raros sobreviventes eram celebrados como presságios divinos. O faraó os transformava em símbolos, dizendo que até os deuses reconheciam sua força. Mas ninguém perguntava como uma criança se sentia depois de matar pela primeira vez. O Egito celebrava a vitória, ignorando o trauma que crescia em silêncio dentro daquelas mentes. Os campos de batalha se tornavam cemitérios improvisados. Crianças e adultos misturados, sem diferenciação. Quando a poeira baixava, corpos pequenos jaziam ao lado de corpos gigantes. Mas os rituais de luto eram reservados apenas aos guerreiros reconhecidos. Os meninos eram enterrados às pressas, sem nome, sem honra, como peças quebradas de um tabuleiro. A ironia cruel. Os faraós construíam pirâmides eternas para si mesmos, mas não havia sequer uma pedra gravada para lembrar esses soldados mirins. O legado dos reis era dourado. O dos meninos era pó. Um império inteiro ergueu monumentos, mas não uma única lápide para sua infância roubada. E ainda assim, os arqueólogos encontram provas. Ossos pequenos com marcas de lâminas, esqueletos de 9 ou 10 anos com ferimentos de batalha. As descobertas modernas desmentem os papiros dourados. O Egito preferiu apagar, mas o chão guardou lembranças. A areia não esquece. As mães, longe dali, nunca recebiam notícias oficiais. Apenas viam os filhos não voltarem. O silêncio era a resposta. Algumas acreditavam que ainda estavam vivos, que um dia retornariam. Mas o retorno raramente acontecia. O luto se transformava em espera interminável. O campo de batalha era também sala de formatura. Sobreviver a ele significava virar homem. Não importava se tinha 12 anos. A espada substituía o brinquedo, o escudo substituía o abraço. A formatura não era festa, era trauma. Era diploma escrito em sangue. Essas batalhas moldaram gerações de meninos quebrados. Sobreviviam.
mas nunca voltavam a ser crianças. Cresciam com o olhar vazio, o corpo endurecido e a mente partida. Eram homens feitos de ruínas. O Egito os chamava de guerreiros. A história, no entanto, os esqueceu. E é nesse ponto que chegamos a uma virada ainda mais sombria. A morte precoce, tão comum que deixou de ser exceção. Crianças que nunca viram a adolescência se tornaram combustível do império. E é para essa mortalidade silenciosa que a narrativa agora se volta. Ele caiu de lado na areia, os olhos ainda abertos como se buscassem o céu. Tinha 10 anos, e a lança atravessada no peito. O corpo foi deixado ali, junto a dezenas de outros pequenos guerreiros, porque não havia tempo para rituais. A guerra avançava, e o exército não parava para enterrar crianças. No Egito, a morte precoce era tão comum que parecia parte natural do treinamento. O império aceitava essas perdas como custo inevitável. Cada menino morto era substituído rapidamente por outro, recém-arrancado de casa. Não havia escassez de corpos jovens no Nilo. A matemática era simples e cruel. Para cada pirâmide erguida em honra ao faraó, quantas infâncias precisaram ser sacrificadas? Ninguém fazia a conta. A morte chegava cedo demais. Alguns tombavam no primeiro combate. Outros sucumbiam ao calor antes mesmo de entrar em guerra. Doenças, ferimentos maltratados, fome, tudo era sentença rápida. Poucos meninos alcançavam a adolescência. A vida deles era como vela ao vento, acesa e apagada sem aviso. O sarcasmo sombrio? Enquanto hoje comemoramos aniversários com bolo e velas, no Egito as crianças comemoravam sobreviver mais um dia. O presente não era brinquedo, mas o privilégio de ainda respirar. Uma infância reduzida a dias contados, onde cada pôr do sol podia ser o último. Os registros arqueológicos confirmam essa tragédia. Túmulos coletivos com ossos pequenos, marcas de cortes de espada, fraturas típicas de combate. Muitas dessas sepulturas eram anônimas, sem nome, sem oração, apenas areia cobrindo o silêncio. A história oficial preferiu não escrever sobre eles. Afinal, que glória há em derrotas infantis? A morte precoce também era espetáculo de poder. Quando exércitos inimigos viam meninos enfrentando batalhas, entendiam a mensagem. Se até nossas crianças morrem por nós, vocês não têm chance contra os adultos. Era propaganda feita com cadáveres, estratégia política paga com sangue inocente. E para as famílias? O luto era privado, silencioso. Algumas mães recebiam de volta apenas amuletos quebrados, restos de roupas, pedaços de lanças. Objetos que se tornavam lápides improvisadas em casas simples. Não havia cerimônia pública, porque admitir tantas mortes infantis mancharia a glória do faraó. O ciclo era implacável. Crianças eram levadas, morriam, substituídas por outras. Gerações inteiras de meninos nunca chegaram à vida adulta. O Egito avançava em guerras externas, mas destruía sua própria juventude por dentro. Era um império que crescia sobre areia movediça feita de ossos. Alguns sobreviventes diziam que os olhos dos mortos nunca os abandonavam. O campo de batalha não era só cheio de corpos, mas também de memórias assombradas. Cada menino vivo carregava dentro de si fantasmas da mesma idade, lembranças que voltavam todas as noites no silêncio do sono. A morte precoce, no entanto, era vendida como honra. Sacerdotes diziam que os deuses recebiam essas crianças como guerreiros escolhidos. Mas quem podia acreditar nisso olhando para corpos pequenos cobertos de poeira? A retórica religiosa tentava dourar a tragédia, mas a realidade era sangue seco e silêncio eterno. O humor irônico. Os papiros exaltavam vitórias e números de inimigos mortos, mas nunca anotavam as idades dos próprios soldados. Um exército de crianças morreu sem deixar traço escrito. O império sabia escrever histórias, mas preferiu apagar as mais incômodas. Para o Egito, a morte precoce não era fracasso, era utilidade. Cada corpo pequeno caído era visto como contribuição. Era como se dissessem: melhor morrer servindo do que viver sem propósito. Uma filosofia brutal que trocava infância por estatísticas de guerra. E o mais cruel: o Egito prosperava enquanto suas crianças morriam. O Nilo seguia correndo, as pirâmides seguiam crescendo, os faraós seguiam brilhando. A única coisa que não seguia era a vida daqueles meninos. Eram peças descartáveis,
engrenagens sacrificadas para manter a máquina funcionando. No fim, a morte precoce se tornou tão comum que deixou de chocar. O silêncio das mães, a indiferença dos soldados, o orgulho dos sacerdotes, todos contribuíam para normalizar o inaceitável. E é nesse silêncio que encontramos os poucos que escaparam, aqueles que sobreviveram à infância roubada e cresceram como homens marcados por ruínas. Ele sobreviveu. Voltou da guerra com 13 anos, mas os olhos eram de velho. A pele marcada por cicatrizes contava histórias que ele nunca teve chance de escrever. O corpo resistira, mas a infância estava morta. Sobreviver no Egito Antigo não era vitória, era condenação. Significava carregar fantasmas pelo resto da vida. Os sobreviventes eram vistos como prodígios. Eram promovidos cedo, tratados como homens feitos, mesmo que ainda não tivessem barba no rosto. O faraó os exibia em desfiles, como troféus de carne. Mas ninguém perguntava como dormiam à noite, se ainda conseguiam sonhar sem ver lanças atravessando amigos caídos. A ironia cruel? Esses meninos eram celebrados em vida, mas esquecidos na morte. Enquanto estavam de pé, eram símbolos de glória. Quando caíam anos depois, exaustos e doentes, eram substituídos sem cerimônia. O Egito sabia valorizar apenas o espetáculo imediato, nunca o desgaste lento. Alguns se tornaram generais. Usavam a disciplina que aprenderam na infância roubada para comandar tropas. Mas eram generais silenciosos, de olhar vazio, incapazes de sorrir. Tinham autoridade, mas não tinham leveza. O passado pesava como armadura invisível, sufocando qualquer tentativa de ser humano. Outros, menos afortunados, se tornavam violentos dentro das próprias casas. Incapazes de diferenciar disciplina de afeto, reproduziam nos filhos os mesmos métodos cruéis. O ciclo da dor atravessava gerações, criando império não apenas de pedras, mas também de traumas hereditários. E havia os que se refugiavam em silêncio absoluto. Esses não falavam, não se abriam, não compartilhavam memórias. Eram sobreviventes que se escondiam dentro de si mesmos, como múmias ainda vivas. O Egito celebrou seus corpos, mas jamais curou suas almas. Arqueólogos sugerem que muitos desses homens foram enterrados com honras militares, mas em seus ossos aparecem marcas de infância, fraturas mal curadas, deformações permanentes, sinais de esforço precoce. O passado estava escrito na carne, impossível de apagar mesmo na velhice. O humor sombrio é pensar que, para o Império, esses sobreviventes eram histórias de sucesso. Eles provaram que o sistema funcionava. Mas, na prática, eram apenas provas vivas de um experimento desumano. A glória dourada do faraó se refletia em homens quebrados, sustentando coroas alheias. E ainda assim, havia orgulho entre eles. Orgulho distorcido, mas real. Diziam: sobrevivi onde muitos caíram. O sobrevivente carregava não só a própria vida, mas também a memória dos que morreram. Cada passo era sombra compartilhada. Era fardo pesado, mas também única identidade que lhes restava. A sociedade os via como heróis silenciosos. Recebiam respeito, mas não compaixão. Eram admirados por sua força, mas ninguém reconhecia o preço. Não havia espaço para terapia no Egito Antigo. Havia apenas pirâmides para faraós e silêncio para homens comuns. Esse silêncio se tornava mais pesado com o tempo. Muitos sobreviventes preferiam morrer cedo, em novas batalhas, do que envelhecer com lembranças. A morte parecia alívio, libertação do passado. O Egito produzia guerreiros que não temiam morrer, porque já tinham morrido por dentro. A ironia maior: o Império precisava desses sobreviventes para continuar funcionando. Sem eles, não havia comando, não havia disciplina, mas ao mesmo tempo, nunca cuidava deles. Era uma relação parasitária. O faraó sugava a juventude e devolvia apenas medalhas invisíveis. As mães, quando viam os filhos retornarem, não sabiam se comemoravam ou choravam. O menino que saiu nunca voltava igual. Voltava mais alto, mais forte, mais vazio. O abraço não recuperava o que tinha sido roubado. Era reencontro com um estranho. E assim, os sobreviventes se tornaram fantasmas em vida. Viviam, marchavam, lideravam, mas nunca deixaram o campo de batalha. O Egito ergueu impérios sobre seus ombros, mas esqueceu de perguntar se eles ainda tinham coração. E é nesse ponto que entramos em um território mais sutil:
o legado oculto desses meninos, escondido em fragmentos de textos, imagens e ossos. O Egito escreveu histórias douradas, mas as entrelinhas guardam verdades que não puderam ser apagadas. Ele não deixou papiro assinado, nem estátua de pedra. Mas seu corpo, enterrado às pressas, guardava segredos que milênios depois seriam revelados. Ossos pequenos com marcas de combate, crânios rachados por lâminas, costelas quebradas como se fossem ramos secos. Esse era o verdadeiro legado oculto. A arqueologia falando aquilo que os escribas silenciaram. O Egito oficial preferiu dourar a história. Nos templos, a glória era sempre dos faraós. Nos papiros, os heróis eram generais. Nos murais, a vitória vinha acompanhada de deuses sorridentes. Mas entre as linhas brilhantes, escondia-se a sombra dos meninos soldado. Eles não eram registrados, porque lembrar da infância roubada não engrandecia o império. A ironia cruel? Os egípcios eram obcecados pela eternidade. Escreviam para não esquecer, mumificavam para não desaparecer. E ainda assim, apagaram de propósito a memória de milhares de crianças que sustentaram a guerra. Era como construir pirâmides para a eternidade sobre areia movediça de esqueletos invisíveis. Os vestígios arqueológicos são, hoje, testemunhas silenciosas. Túmulos coletivos de corpos pequenos, amuletos quebrados junto a ossos frágeis, restos de armas infantis. Nenhum deles fala sozinho, mas juntos formam coro de fantasmas. Um coro que repete: o Egito não era apenas luxo dourado, mas também infância sacrificada. Alguns papiros administrativos, raros, mencionam números de recrutas em idade jovem, linhas frias, sem emoção, que escondem a tragédia humana. É nesse detalhe que se revela o legado. O império registrava tudo, mas reduzia vidas a algarismos. Crianças viravam estatística. A humanidade desaparecia entre colunas de contabilidade militar. O legado oculto também aparece na arte. Em certas pinturas, figuras pequenas seguram lanças maiores que o corpo. São representadas sem destaque, quase sombras atrás dos guerreiros adultos. Muitos estudiosos acreditam que eram crianças soldado retratadas discretamente, camufladas entre as imagens de glória. A história sempre encontra formas de escapar do silêncio. Esse silêncio, porém, foi estratégico. O Egito sabia que registrar abertamente o uso de crianças na guerra poderia manchar a imagem de império sagrado. Então escondeu. Preferiu deixar que o vento do deserto levasse os nomes, mas esqueceu que o deserto não apaga, apenas conserva. E foi ele quem guardou os ossos como provas. O humor sombrio é pensar que hoje sabemos mais sobre as preferências alimentares de faraós do que sobre as vidas dessas crianças. Temos receitas preservadas, listas de oferendas, instruções de mumificação. Mas sobre meninos soldado? Quase nada. O silêncio foi tão eficaz que atravessou séculos. Ainda assim, esse vazio grita. Ele grita quando vemos corpos arqueológicos com marcas de treinamento precoce. Ele grita quando encontramos armas pequenas demais para adultos. Ele grita quando percebemos que o Egito não foi apenas cemitério de reis, mas também cemitério de infâncias. O legado oculto é a própria ausência de registros. E esse legado não é apenas histórico, é também simbólico. Ele nos lembra que impérios escrevem apenas o que convém, que toda glória tem sombra, que toda pirâmide tem base feita de areia e ossos esquecidos. É um alerta contra confiar demais em histórias douradas. Os sobreviventes, por sua vez, carregaram esse legado em silêncio. Não escreveram, não contaram, mas transmitiram nos olhos vazios, na postura rígida, no silêncio herdado. Seus filhos e netos cresceram sob a sombra de homens que eram vivos por fora e mortos por dentro. Esse foi o testamento não escrito dos meninos soldado. A arqueologia moderna tenta devolver voz a essas sombras. Cada osso catalogado é um testemunho. Cada fratura estudada é um parágrafo resgatado. Aos poucos, a história começa a reconhecer aquilo que foi escondido de propósito. Mas ainda é pouco diante do oceano de silêncio. O legado oculto é, no fim, mais poderoso do que os papiros dourados, porque ele não depende da narrativa oficial. Ele está gravado na areia, nos corpos, no silêncio das mães. É uma verdade que o Egito tentou apagar, mas que o tempo teima em devolver. E é nessa diferença entre a versão oficial
e a verdade enterrada que chegamos ao próximo passo. Comparar o Egito dourado que aprendemos nos livros com o Egito real, manchado de sangue infantil. Porque a história oficial é propaganda, mas a história real é confissão. Ele folheava um livro moderno com desenhos coloridos, pirâmides reluzentes, faraós de coroa dourada, gatos fofos descansando em colos de rainhas. O Egito dos livros escolares parecia parque temático, feito para encantar turistas do passado. Mas nenhum desses capítulos falava sobre crianças marchando descalças, apanhando de chicotes ou tombando em batalhas antes mesmo de perder os dentes de leite. Era um Egito higienizado, polido para caber em salas de aula. Esse contraste é brutal. Enquanto a versão oficial exibe glória e mistério, a versão real carrega sangue e silêncio. Os manuais mostram Nefertiti, Tutankhamon e Ramsés como se fossem estrelas de cinema, mas escondem que, para cada faraó imortalizado, centenas de meninos morreram anônimos. A história virou propaganda, dourada por fora, corroída por dentro. O sarcasmo surge fácil. O Egito ensinado na escola é como um perfil de Instagram cheio de filtros. O império aparece bronzeado, sorridente, sem olheiras. Mas atrás da foto perfeita havia suor, ossos quebrados, infância roubada. É a diferença entre a vitrine e o estoque. O turista vê a fachada. A criança soldado conhecia o porão. A literatura infantil fala de múmias engraçadas, de deuses com cabeças de animais e aventuras mágicas. Mas não há espaço para contar que crianças eram chicoteadas até aprender a marchar. Não há desenhos coloridos de meninos tombando na areia. A inocência dos livros é tão fabricada quanto o silêncio que apaga as vítimas. E não é só nas escolas modernas. Já no Egito Antigo, a propaganda era semelhante. Murais mostravam faraós triunfando, mas não retratavam meninos mortos no caminho. A história oficial era construída para esconder a história real. Os escribas escreviam a versão que o poder queria. E o poder nunca quer lembrar cadáveres pequenos. A ironia? Sabemos mais sobre gatos do Egito do que sobre suas crianças soldado. Estátuas, papiros e rituais exaltavam felinos, mas silenciavam meninos. O animal era divinizado, a infância descartada. Parece piada, mas é registro arqueológico. Gatos mumificados com honras. Crianças enterradas sem nome. Esse Egito dourado, vendido até hoje, virou produto turístico. Pirâmides, templos, esfinges. Mas o Egito real, o das lágrimas maternas e corpos infantis no deserto, continua invisível. É como se dois impérios coexistissem. O de pedra eterna e o de carne esquecida. Um fotografado, outro enterrado. Nos livros, os faraós são líderes visionários. Na realidade, eram engenheiros do silêncio. Sabiam que a posteridade só lembraria do que fosse registrado. Por isso, os papiros falam em vitórias e oferendas, não em ossos miúdos. E funcionou. Milênios depois, ainda ensinamos a versão editada como se fosse verdade. Mas os fantasmas não se deixam calar. Cada vez que arqueólogos encontram restos de meninos em trincheiras antigas, a farsa treme. O Egito dos livros se confronta com o Egito dos ossos. O brilho dos monumentos já não consegue esconder a poeira da infância roubada. A história real insiste em sussurrar por baixo das páginas polidas. E o mais sombrio. Esse contraste se repete em todas as civilizações. Toda vez que a história oficial brilha, alguém foi apagado para que houvesse espaço. O Egito é só exemplo clássico. Por trás de cada pirâmide há vozes caladas. Por trás de cada vitória, derrotas silenciosas. Os livros contam vitórias. Os ossos, confissões. Essa diferença cria até hoje uma espécie de dissonância. Admiramos a beleza das pirâmides enquanto ignoramos o preço. É como elogiar um palácio construído sem perguntar quem morreu nos alicerces. A história, quando vista só pelo lado dourado, é ilusão confortável. Mas quando viramos a página, o choque é inevitável. Os turistas que tiram selfies em Luxor jamais imaginam quantos meninos foram enterrados na mesma areia onde eles pisam. As fotos brilham, os filtros embelezam, mas o solo carrega cicatrizes invisíveis. O Egito real nunca deixou de existir. Só foi encoberto por uma camada de marketing histórico. O humor sombrio aqui é pensar que até hoje repetimos o truque. Assim como o Egito dourou suas histórias, também douramos as nossas.
Transformamos tragédias em curiosidades, guerras em desfiles, ossos em notas de rodapé. O contraste entre livro e realidade não é passado. É hábito humano eterno. O Egito dos livros é fascinante, mas incompleto. Ele mostra deuses, reis e templos. O Egito real mostra crianças marchando até morrer. O primeiro cabe em sala de aula. O segundo cabe apenas no silêncio do deserto. Entre os dois, fica a pergunta: qual história escolhemos contar? E é nesse espaço de contradição que avançamos agora, para mergulhar no silêncio final deixado por essas crianças. Não o silêncio dos escribas, nem o silêncio das mães, mas o silêncio absoluto, eterno, da lança largada na areia. Ele deixou a lança cair. O ferro bateu na areia com som seco, abafado, como se o deserto engolisse também aquele último gesto. O menino tinha 11 anos, mas seus braços já não respondiam. O corpo tombou devagar, como se estivesse apenas cansado de brincar. Só que não havia brincadeira ali. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que o som de qualquer batalha. Esse era o destino final das crianças soldado do Egito. O silêncio. Não havia papiro registrando seus nomes. Não havia estátua celebrando seus feitos. Apenas areia cobrindo corpos pequenos, esquecidos antes mesmo de crescer. O império que eternizou faraós preferiu apagar completamente sua infância sacrificada. A ironia cruel é que o Egito construiu a ideia de eternidade. Pirâmides erguidas para durar milênios, templos feitos para atravessar eras. Mas não guardou nem mesmo uma lápide para lembrar seus filhos anônimos. O império que não aceitava esquecer seus reis, escolheu esquecer deliberadamente suas crianças. O silêncio final era também psicológico. Os meninos sobreviventes carregavam fantasmas no olhar. Falavam pouco, riam menos ainda. O trauma era enterrado junto com a infância. E esse silêncio se espalhava, contaminando famílias inteiras. O Egito não precisava de censura escrita, porque o medo já fazia o trabalho. Arqueólogos encontram ossos, mas não encontram vozes. O que resta são hipóteses, fragmentos, indícios. A ausência de registros é prova em si. Não é que não existiram, é que foram apagados. O silêncio não é falta de história, é escolha política. A maior lápide dessas crianças é o esquecimento proposital. O sarcasmo moderno seria imaginar um documentário escolar. O Egito, terra de pirâmides, múmias e crianças mortas aos 10 anos em batalhas sangrentas. Impossível vender turismo com essa manchete. Então, o Egito preferiu a versão dourada. O marketing histórico começou muito antes do Instagram. E mesmo assim, a verdade ressurge. Cada osso infantil encontrado é um grito contra o silêncio. Cada cicatriz em esqueleto antigo é uma frase escrita sem tinta. O Egito tentou calar, mas o tempo sempre trai os que mentem. A areia não esquece, apenas guarda segredos até que alguém escave fundo o bastante. O silêncio final também era ritual. Meninos caídos eram enterrados em covas rasas, sem cerimônia. O Egito reservava templos para gatos, mas não para crianças. Isso diz tudo. A infância não era considerada sagrada. Era recurso descartável, como madeira para barcos de guerra. O humor negro é inevitável. Talvez, se tivessem sido mumificados com pompas, hoje seriam atrações de museu, expostos em vitrines de vidro. Mas como foram apenas descartados, restaram invisíveis. O Egito selecionava quem seria lembrado como eterno. As crianças soldado nunca entraram na lista VIP da eternidade. E, no entanto, seus ecos ainda ressoam. Quando olhamos para as pirâmides e sentimos arrepio, parte desse arrepio vem delas. Não apenas pelo mistério arquitetônico, mas pelo peso invisível das vidas apagadas sob as areias. O silêncio final não é vazio, é presença sufocante. Esse silêncio nos obriga a repensar o Egito que conhecemos. Não é apenas ouro, incenso e glória. É também sangue, ossos e sombras. A história oficial tentou construir um império perfeito, mas esqueceu que o silêncio sempre denuncia. O que não se fala, se ouve mais alto. O silêncio das crianças soldado não foi derrota, foi testemunho. Morrem anônimas, mas sua ausência grita mais do que qualquer monumento. A cada descoberta arqueológica, voltam a existir, mesmo que por segundos.
O silêncio, paradoxalmente, se torna voz. E é aqui que está a reflexão mais incômoda. Será que ainda fazemos o mesmo? Quantas infâncias sacrificadas hoje são apagadas em nome de glórias futuras? O Egito pode estar distante, mas sua lógica ainda respira no presente. O silêncio continua sendo a arma favorita dos poderosos. A história que você ouviu agora não é apenas sobre pirâmides, mas sobre ecos enterrados, sobre como um império pode ser lembrado pelo brilho enquanto esconde sua própria escuridão. O Egito imortalizou reis, mas esqueceu meninos. E no fim, quem você acha que pesou mais na construção desse império? Então responda: se tivesse nascido no Egito Antigo, teria sido escriba ou criança soldado? E mais, teria sobrevivido, ou seria apenas mais um nome apagado pelo silêncio? Comente abaixo. Quero saber se você acredita que teria resistido ao chicote, ao deserto e ao peso da lança maior que o próprio corpo. As pirâmides ainda estão de pé, mas as vozes que as ergueram se perderam no vento. O Nilo continua correndo, mas não leva consigo os nomes apagados. O Egito Antigo sobreviveu nos livros como símbolo de eternidade, mas sua eternidade foi construída sobre infâncias roubadas e silêncios impostos. A história preferiu dourar os reis e esquecer os meninos. Talvez o maior monumento do Egito não sejam as pirâmides, mas o vazio que deixaram. O vazio das mães que choraram sem poder gritar. O vazio dos meninos que caíram sem lápide. O vazio das palavras que nunca foram escritas. Esse vazio é tão eterno quanto a pedra, só que mais incômodo. E aqui está a ironia. O Egito buscava a imortalidade, mas o que de fato imortalizou foi o silêncio. Um silêncio que atravessou séculos e hoje ainda pesa sobre nós, lembrando que toda glória tem sombra, e toda história tem vozes que não aparecem nas páginas. O Egito Dourado é apenas metade da verdade. O resto está enterrado, esperando ser lembrado. Talvez seja isso que os ossos gritam em silêncio. Que a história não é só feita do que está escrito, mas também do que foi escondido. E que ouvir o não dito é mais perturbador do que admirar qualquer pirâmide. Então, antes de dormir hoje, lembre-se: enquanto você deita em silêncio, milhares de meninos do Egito também descansaram em silêncio, sem escolha, sem voz, sem eternidade. Mas agora, ao menos por alguns minutos, eles existiram de novo. Se essa história te fez pensar, inscreva-se no canal, deixe o like para espalhar essa voz esquecida e comente: o silêncio também fala. Quero ver quantos aqui ouvem o que a história tentou apagar.